Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os desafios enfrentados pelos majestosos búfalos africanos. Nesta jornada, exploraremos a vida desses magníficos animais e as ameaças que colocam em risco sua sobrevivência. Desde sua caça histórica pela carne e como troféu, até a perda de habitat e epidemias devastadoras, os búfalos da savana têm enfrentado adversidades impressionantes. Além disso, vamos abordar a caça furtiva, que tem contribuído significativamente para o declínio de suas populações em áreas protegidas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nessa fascinante narrativa e descobrimos a importância de proteger e preservar esses incríveis animais em seus habitats naturais. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Dessa forma você ajuda muito o nosso trabalho. O búfalo africano, Cincerus caffer, conhecido também como búfalo cafre, búfalo do cabo, búfalo negro africano ou búfalo da cafraria, é um mamífero bovino nativo da África. Essa espécie de búfalo é comumente encontrada na savana em diversos países da África subsaariana, embora sua presença seja geralmente limitada a áreas protegidas. Os búfalos africanos são grandes herbívoros, caracterizados por corpos em forma de barril, peito largo e pernas robustas. Possuem uma cabeça massiva e pescoço curto e espesso. As fêmeas da espécie que habita a savana têm um peso médio entre 500 e 600 kg, enquanto os machos podem atingir até 900 kg. Sua pelagem varia de marrom escuro a preto nas subespécies da savana e avermelhada na subespécie que habita as florestas, conhecida como búfalo da floresta, S. caffer-nanus, ou búfalo vermelho. Conforme envelhecem, os pelos escurecem, chegando ao ponto em que o búfalo vermelho se torna quase preto. Sua longa cauda apresenta um tufo de pelos mais compridos, e uma das características distintivas da cabeça, juntamente com os chifres, são as orelhas grandes e caídas, com um tufo na ponta. No caso do búfalo da floresta, as áreas interiores das orelhas são revestidas com pelos branco-amarelados ou pálidos, estendendo-se ao longo da borda inferior. Alguns machos mais velhos podem ter marcas brancas ao redor dos olhos. A região do queixo e a parte inferior do corpo costumam ser mais claras, enquanto o rosto e as pernas podem apresentar manchas de cor contrastante. Tanto os machos quanto as fêmeas dos búfalos africanos possuem chifres, embora o tamanho e a forma possam variar. Nas subespécies da savana, os chifres têm formato de gancho, curvando-se para baixo a partir da base no crânio antes de se enrolarem para cima e para dentro. Nos machos, os chifres são enormes, podendo atingir até 1,6 metros de comprimento na curva externa, além de mais 90 centímetros na difusão horizontal, formando um escudo pesado na testa. Já nas fêmeas da subespécie da savana, os chifres são mais curtos e mais finos em comparação aos machos, e o escudo pode estar incompleto ou ausente. Nos búfalos vermelhos, os chifres são consideravelmente mais curtos, atingindo apenas 30 a 40 centímetros de comprimento, e recuam para trás da cabeça, alinhados com a testa. Os machos dessa subespécie não desenvolvem a saliência frontal encontrada nos machos da subespécie da savana. Os búfalos habitam as savanas em grandes rebanhos, geralmente compostos por cerca de 50 a 500 animais, embora tenham sido observados grupos tão grandes quanto 3.000 animais, embora sem uma coesão social clara. Esses rebanhos verdadeiros se movem em um território fixo, completamente separado de outros rebanhos. Esses grupos são compostos principalmente por fêmeas adultas e seus filhotes, embora também possam incluir machos, especialmente durante a estação chuvosa. Dessa forma, diferentes unidades são formadas, incluindo fêmeas com filhotes das duas últimas épocas de nascimento, grupos de solteiros com até 12 animais e um grupo separado de animais juvenis. Existe uma hierarquia presente nos grupos de búfalos, sendo mais pronunciada nos grupos de solteiros. Essa hierarquia é estabelecida por meio de posturas agonísticas, como o balanço das cabeças, embora lutas mais intensas de cabeça a cabeça também ocorram. Nos grupos mistos, é comum a presença de vários machos maduros, que competem pelas fêmeas em êxito. Embora esses machos geralmente dominem as fêmeas, seu papel de liderança é limitado. A liderança efetiva do rebanho é compartilhada por indivíduos de ambos os sexos em diferentes escalões, que se revezam na frente durante o movimento da manada. No caso dos búfalos da floresta, eles não vivem em grandes grupos, mas sim em pequenos grupos fortemente relacionados, geralmente compostos por 8 a 20 animais.
Os búfalos são amplamente conhecidos como um dos animais mais perigosos da África, e até mesmo existem lendas sobre machos velhos que perseguem e matam humanos sem provocação. No entanto, é provável que essas lendas tenham surgido a partir de relatos de caçadores que tentaram perseguir animais feridos. Além dos seres humanos, os búfalos são caçados por leões, crocodilos e hienas. Normalmente, esses predadores tendem a atacar búfalos idosos e solitários, bem como bezerros jovens. Apesar de sua aparência imponente, os búfalos velhos e solitários frequentemente estão doentes e não são tão ativos e vigilantes quanto os machos nos rebanhos. Os leões que optam por caçar indivíduos dentro dos rebanhos correm o risco de enfrentar um contra-ataque feroz, conhecido como mob. As fêmeas dos búfalos possuem um forte vínculo entre si, e todo o rebanho pode responder aos chamados de socorro e defender um membro, chegando até mesmo a expulsar uma alcateia inteira de leões. Eles também demonstram um sentimento de vingança, perseguindo e matando leões que atacaram algum membro do rebanho. Uma evidência da relativa segurança dos búfalos é a presença de indivíduos cegos ou com deficiências físicas, mas que apresentam saúde, além de uma proporção equilibrada de machos e fêmeas de meia idade. Quanto aos búfalos da floresta, eles são uma das principais presas dos leopardos, embora os leopardos normalmente ataquem apenas os indivíduos jovens. Para evitar o calor, os búfalos passam a maior parte do dia deitados na sombra. Eles dedicam cerca de 9 horas e meia para se alimentar. No entanto, a proporção de tempo gasto em alimentação varia de acordo com a hora do dia e a estação do ano. Durante a noite, eles tendem a passar mais tempo se alimentando, enquanto durante o dia ocorre o contrário. Durante a estação chuvosa, quando o clima está mais quente, eles também parecem descansar mais durante o dia. A reprodução dos búfalos ocorre durante todo o ano, com alguns picos associados às chuvas em algumas regiões. O ciclo estral das fêmeas dura cerca de 23 dias, com um período de estro de 5 a 6 dias. A gestação tem duração de aproximadamente 340 dias, e o filhote nasce com um peso médio de 40 kg, apresentando coloração avermelhada ou marrom escura. Já foram registrados filhotes de até 50 a 55 kg, e os filhotes de búfalos da floresta podem ter uma coloração vermelho vivo. O intervalo entre cada nascimento varia de 15 meses, em condições favoráveis, a 2 anos. Os machos frequentemente checam o estado reprodutivo das fêmeas através da urina e podem lamber a vulva para estimulá-las a urinar. Quando uma fêmea está próxima do cio, ela é fortemente protegida pelo macho, impedindo que outros machos se aproximem. No entanto, a fêmea mostra-se evasiva e troca sucessivamente de parceiros, preferindo machos de posição mais alta na hierarquia. Os filhotes são conhecidos por conseguir ficar de pé em apenas 10 minutos após o nascimento, embora tenham uma coordenação ruim e capacidade de correr limitada nas primeiras semanas. Como não conseguem acompanhar o grupo, a mãe pode levá-los para um local escondido até que sejam capazes de seguir. Às vezes, a mãe tenta incentivá-los a seguir chamando, mas o filhote só responde se perder o contato com ela, como se estivesse sendo abandonado pelo grupo. Nesse momento, a mãe enfrenta uma escolha entre ficar com a cria ou seguir o rebanho. Em algumas situações, o filhote pode ser abandonado. Os filhotes são desmamados aos 6 meses de idade, e os machos deixam a mãe por volta dos 2 anos, enquanto as fêmeas permanecem até terem sua própria cria ou por mais tempo. A maturidade sexual ocorre entre 3 anos e meio e 5 anos. Os laços maternais são muito fortes, e as mães podem enfrentar diretamente predadores para proteger seus filhotes. Assim como todos os herbívoros, os búfalos africanos requerem proteína para se manterem saudáveis, porém essa é um recurso escasso em ambientes semiáridos. Apesar de serem descritos como pastejadores em massa, eles podem enfrentar problemas físicos mesmo com o aumento do nível de grama devido à diminuição do teor de proteína em sua dieta. Os búfalos africanos possuem visão e audição limitadas, no entanto, é muito provável que também utilizem o olfato para o reconhecimento de indivíduos e a detecção de predadores, embora isso ainda não esteja confirmado. Eles emitem várias vocalizações, que muitas vezes se assemelham às do gado doméstico, embora sejam de baixa frequência, tornando os animais menos ruidosos. Quando emitem vocalizações, o fazem raramente e geralmente em grupo, sendo iniciadas por indivíduos de alta posição hierárquica, e menos da metade do grupo responde ao chamado.
Os búfalos africanos são encontrados em grande parte da África subsaariana e habitam uma variedade de habitats. Eles são principalmente encontrados em pântanos de baixa altitude, mas também podem ser encontrados em áreas arbustivas semiáridas, florestas de acácias, florestas de miombo-braxistegia, savanas costeiras e florestas tropicais úmidas de terras baixas. Surpreendentemente, eles também podem ser encontrados em altitudes elevadas, de até 4.000 metros, em pastagens e florestas de montanha. No entanto, eles estão ausentes em desertos e subdesertos, como o deserto da Namíbia e a zona de transição entre o Saara e o Sahel. Os búfalos da floresta são mais comuns em áreas abertas dentro da floresta equatorial, mas têm uma presença reduzida em áreas densamente fechadas. Ao longo da história, os búfalos africanos têm sido caçados tanto por sua carne como por troféus de caça. Além disso, os búfalos da savana enfrentam ameaças em larga escala devido à perda de habitat e epidemias. No final do século XIX, uma epidemia de peste bovina e pleuropneumonia dizimou até 95% do gado doméstico e ungulados selvagens, impactando severamente as populações de búfalos. Além disso, eles ainda são afetados por outras doenças, como o antraz. A caça para obtenção de carne é um objetivo comum em vários países, e a caça furtiva tem sido um dos principais fatores que contribuem para o declínio recente das populações de búfalos em muitas áreas protegidas. Essas atividades humanas têm colocado em risco a sobrevivência dessas espécies icônicas, tornando necessárias medidas de conservação e proteção mais efetivas para garantir a preservação desses animais no futuro. Esperamos que você tenha apreciado essa incrível jornada pela vida dos búfalos africanos e a conscientização sobre os desafios que enfrentam. Se você gostou do vídeo e se sente inspirado a ajudar na preservação desses animais majestosos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Juntos, podemos fazer a diferença na proteção da vida selvagem. Obrigado por assistir e até a próxima!